Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje vamos explorar aqui uns fragmentos de A Empregada, aquele suspense psicológico da Frida McFadden. Oi. Pois é, temos aqui uns trechos que apresentam a Millie Calloway, né? Uma moça assim bem desesperada por um recomeço. Isso. E do outro lado, os Winchesters, aquela família de Long Island que parece perfeita, mas a gente já sente que tem algo ali, né? Com certeza. Uma fachada. E nossa ideia aqui é tentar desvendar essas camadas, sabe? Olhar as personagens, a tensão que vai crescendo. E as reviravoltas que esses trechos já sugerem. A gente quer destrinchar essa narrativa. Exato. Bom, tudo começa com a Millie numa situação bem precária mesmo. Morando no carro dela, um Nissan velho, perdeu o emprego, foi despejada, bem no fundo do poço. Nossa, Aí surge essa chance, né? Empregada e babá pra Nina e Andrew Winchester, numa casa assim super luxuosa. O contraste com a vida dela é gritante, e a oferta inclui moradia, que para ela é essencial naquele momento. crucial. Mas o salário é alto, quase bom demais pra ser verdade, sabe? Já acende um alerta ali. E a tensão já começa no prólogo, né? Logo de cara, a gente está numa cena de crime. Sim, a narradora, que a gente imagina ser a Millie, tá lá de cara com a polícia, prestes a ser presa porque encontraram um corpo no andar de cima. Um detetive pressionando. Uau, que começo. Ok, então vamos ver como a gente chegou nesse ponto. A própria entrevista de emprego da Millie já é curiosa. Bem curiosa. Ela tenta parecer o menos atraente possível. Roupa de brechó, saia comprida, blusa sem graça, cabelo preso, até óculos falsos ela usa. Pra quê? Para não ameaçar a Nina Winchester, né? A esposa rica, impecável, que parece ter tudo sob controle. É uma dinâmica de poder clara desde o início. Entendi. E a casa, então? É o símbolo desse poder todo. Totalmente. Descrita como enorme, sala gigante, cozinha supermoderna, até cinema particular. É outro mundo comparado com a vida da Millie. Mas aí tem o quarto dela, no sótão. E é aí que, bom, a coisa começa a ficar estranha de verdade. Muito estranha. Pequeno, o acesso é por uma escada estreita e escura, o teto é baixo. E o detalhe que arrepia, a janela não abre, tá selada. E tem uma fechadura pelo lado de fora. Exatamente. Isso é um elemento clássico de suspense, né? Não parece um quarto, parece quase uma cela. A ideia de segurança vai por água abaixo, sugere aprisionamento. E a Millie sente isso, né? Aquele misto de gratidão desesperada pela chance, mas um pressentimento ruim. Com o quarto e talvez com a própria Nina. Sim, fica aquela pulga atrás da orelha. E a família? Quem são essas pessoas? Temos o Andrew Winchester, marido bonito, rico, parece meio desligado das decisões da casa, que a Nina toma. Uhum. A Cecília, filha de 9 anos, o jeito dela se vestir ou comportamento são descritos como estranhos, meio fantasmagórica quase. E parece não gostar da Millie. E tem o Enzo, o jardineiro. Misterioso, atraente, mas muito quieto. E é ele quem dá o primeiro aviso claro, né? Mesmo que meio cifrado. Isso, ele sussurra péricolo, perigo, pra Millie. Um aviso vindo de alguém de fora da família principal. Isso intensifica a sensação de ameaça, né? O que será que ele sabe? Boa pergunta. A partir daí, os sinais de alerta começam a pipocar, principalmente vindos da Nina. É. A casa, por exemplo. Apesar da Nina estar sempre lá, sem trabalhar fora e ter empregados, a casa vive uma bagunça caótica, que a Millie tem que limpar. Isso já é esquisito, né? Muito esquisito, uma sujeira que não faz sentido, contrastando com a imagem perfeita da Nina. E o comportamento dela? Uma montanha russa, mudanças de humor assim radicais. Uma hora gentil, outra hora super acusatória. Insiste em ser chamada de Senhora Winchester. E as contradições, né? Aquela história da alergia mortal da Cecília a amendoim. Mas tem manteiga de amendoim na despensa. Como assim? Pois é. E a preocupação com produtos de limpeza cheios de química, mas ao mesmo tempo a Millie acha um monte de remédios no armário dela. Fica parecendo que a autora está jogando pistas para confundir a gente, talvez. Para fazer a gente duvidar da sanidade da Nina. Exatamente, é uma técnica clássica de despistar o leitor. Funciona muito bem. E quando a Millie acha o haloperidol, um antipsicótico forte, junto com outros frascos.
Aí parece que confirma, né? A instabilidade da Nina. A gente é levado a querer que ela é o perigo ali, a patroa louca. Sim. E os incidentes reforçam isso. A acusação sobre as notas da PM sumidas, a raiva quando Enzo entra em casa, tudo pinta esse quadro. Mas enquanto a Nina parece cada vez mais instável, o Andrew, bom, no começo ele parece o oposto, né? É verdade. Ele parece simpático, compreensivo, até ajuda a Millie a limpar a bagunça da Nina uma vez. Essa aparente normalidade dele faz ele parecer um porto seguro pra Millie. E pra gente também, né? Sim. Essa dinâmica é fundamental. E tem aquela conversa à noite, quando o Andrew desabafa sobre a falta de intimidade com a Nina, desde a consulta de fertilidade. Esse é um momento chave, cria uma conexão ali entre ele e a Millie, baseada numa vulnerabilidade, ou pelo menos é o que parece, mas também planta a semente da discórdia, né? Totalmente. Porque a Nina pega os dois juntos e a reação dela é explosiva. Muitos ciúmes, acusações sobre a roupa da Millie, proíbe ela de usar as aias comuns à noite, ameaça demitir, fica claro quão possessiva ela é, mesmo tratando a Millie como empregadinha. E a tensão vai subindo até chegar perto da violência física, né? A briga do casal que a Millie ouve. Gritos, um barulho alto, um estrondo, e depois a Nina aparece com a mão sangrando. Nossa, isso aumenta muito o medo. A Millie já não sabe mais em quem confiar ali dentro. E as revelações não param. Não param. O Andrew conta que a Cecília não é filha biológica dele. Isso muda um pouco a perspectiva, mas adiciona mais complexidade ainda à família. E a confirmação da infertilidade da Mina. A tristeza do Andrew quando recebe presentes de bebê. São momentos que humanizam ele, né? Contrastando com a imagem cada vez mais estranha da Nina. É um contraste forte. E enquanto isso acontece dentro da casa, fora dela, a reputação da Nina também não é boa. Ah, tem as amigas da PM, né? Patrícia e Suzanne. Isso. Fofocam sobre o peso da Nina, sobre um acordo pré-nupcial ruim para ela, mas o mais chocante é a história que elas contam e que a Amanda depois confirma. Qual história? Que a Nina teria tentado afogar a Cecília na banheira quando bebê e depois tentou se matar com comprimidos. Foi internada numa casa de pirados, segundo elas. Meu Deus! Isso. Bom, isso parece explicar tudo, né? Reforça a ideia da Nina perigosa. Parece que sim. E a interação com o Enzo continua tensa. Ele até ajuda a Millie com as compras, mas depois rejeita qualquer aproximação dela. E repete o aviso. Perigoso. Você. Sai daqui. E depois a gente descobre que ele fala inglês fluentemente. Por que ele fingia? Por que insistir tanto no aviso? É mais um fio solto. Um grande fio solto. E enquanto isso, a relação da Millie com o Andrew avança, de um jeito perigoso. A Noite na Broadway, que o Andrew oferece depois de um suposto erro da Nina com os ingressos. O vestido branco emprestado parece um conto de fada, só que distorcido. Totalmente. A atração cresce, eles jantam, ele confessa a falta de sexo, aí vem o beijo no táxi e a noite juntos no Hotel Plaza. Um ponto sem volta. No dia seguinte, claro, vem o constrangimento, a culpa, mas a atração continua lá. E a situação fica ainda mais tensa com aquele incidente do lixo esquecido no quarto dela. O pânico da Millie é enorme. E a solução do Andrew? Pagar $200 para o Enzo sumir com o lixo. Isso mostra o poder do dinheiro dele, mas também aumenta a desconfiança dele em relação ao Enzo, né? Sim. Cria mais uma tensão ali entre os dois. Mas a vingança da Nina. Essa vem de forma bem calculada. E cruel. Primeiro, ela joga na cara de todo mundo, no jantar, que a Millie esteve presa. Choca o Andrew. E depois, planta o programa da Broadway no quarto da Millie. Um recado silencioso. Eu sei. E ainda liga para o supermercado dizendo que a Millie ia roubar. Que maldade. Tenta destruir a reputação dela usando o passado. Pura crueldade. Uma escalada na agressão psicológica. Quase funciona, mas não acham provas contra a Millie. E mesmo assim, o Andrew parece perdoar a Millie, né? Naquela conversa na varanda. Sim, ele pede desculpas pela Nina, diz que sabe a verdade sobre a prisão dela, que foi homicídio culposo para defender uma amiga de estupro, e confessa que ainda se sente atraído. Eles se beijam de novo, sem saber que a Nina está vendo ou ouvindo. Isso parece ser o fim da linha para Nina naquela casa.
E, de fato, a briga seguinte parece confirmar isso. Nina acusa Millie de roubar roupas, que ela mesma deu. Andrew confronta Nina pela crueldade dela, diz que não a ama mais, Nina exige o divórcio, Andrew manda ela sair. e ela vai embora. Para Millie, deve ter parecido a libertação, o fim do pesadelo. Parecia. Mas aí, a história dá aquela virada de 180 graus. A perspectiva muda e a gente passa a ouvir a Nina. E tudo que a gente achava que sabia, desmorona. Completamente. A gente descobre que o Andrew, ele sempre foi o monstro. O marido charmoso era só uma fachada para um sádico, um controlador. Aquele quarto no sótão Era dele, para torturar. era a câmara de tortura particular dele. Nina descreve a primeira vez que ele a trancou lá, como castigo por não ir ao cabeleireiro. Exigiu que ela arrancasse 100 fios do próprio cabelo, deixou sem comida, sem água. Que horror! E o incidente da banheira, então? Foi ele? Sim, ele drogou a Nina e a Cecília, encenou tudo e chamou a polícia. Pra quê? Pra pintar a Nina como louca, como perigosa. Usou a influência dele pra manipular médicos amigos, internou ela em Clearview pra desacreditá-la totalmente. Controle total. Absoluto. A câmera escondida no sótão, os castigos por qualquer coisinha, a ameaça constante contra a Cecília usando a falsa alergia, era um plano pra destruir a autoestima da Nina pra mantê-la presa. E o Enzo? Como ele virou aliado no meio desse inferno? O Enzo percebeu, talvez pelo próprio passado dele. A irmã, Antônia, morta por um marido abusivo lá na Itália, ele teve que fugir depois de se vingar. Acho que ele viu na Nina um espelho da dor dele, sabe? E decidiu ajudar. Nina confiou nele, contou tudo. Mas o plano da Nina não era só fugir. Ela precisava de mais. Não era só fugir. Ela sabia que o Andrew nunca deixaria ir embora com a Cecília. Então, ela precisava de uma substituta. Alguém que atraísse o Andrew, que fizesse ele perder o interesse nela. E alguém que talvez fizesse o que ela não podia. Exatamente. Alguém que pudesse eliminá-lo. E a Millie, jovem, bonita, desesperada, com aquele histórico de violência para se defender, era perfeita. Nina manipulou tudo. Deu a chave, deixou o spray de pimenta, atiçou a relação dela com o Andrew, tudo com o objetivo escondido de armar a Millie contra ele. Nossa, que plano. Frio, calculado. E ele se desenrola de forma brutal depois que a Nina sai, né? Brutal. Andrew tranca a Millie no sótão. Repete a tortura dos livros pesados no corpo, a falta d'água. É aí que a Millie acha a câmera. Mas ela reage diferente da Nina. Muito diferente. Ela usa o spray de pimenta que a Nina deixou quando ele abre a porta. O jogo vira. Agora é a Millie no controle. E ela faz ele provar do próprio veneno. Os livros nos genitais e depois, com um alicate, força ele a arrancar os próprios dentes. É, visceral. Meu Deus! E enquanto isso, o Enzo. O Enzo percebe que tem algo errado. A Millie sumiu, a luz do sótão tá acesa, ele alerta a Nina, ela volta e encontra o Andrew. Morto. Resultado da vingança da Millie. E aí o confronto final é entre as duas. É. Nina admite tudo. Sim, deixei as ferramentas. Sim, manipulei para isso acontecer. Eu esperava que você o matasse para eu ser livre com a Cecília. A verdade nua e crua. E em vez de briga, Elas se unem, uma aliança improvável. decidem encobrir o crime. Juntas. E a investigação policial? Passa batido assim. Conveniente demais, né? O detetive Connors, ele revela que a própria filha dele foi vítima do Andrew no passado. Ele entende o padrão de abuso e meio que faz uma justiça por conta própria. Como assim? Declara a morte como acidente. Andrew se trancou sem querer no sótão. Ignora as evidências óbvias, tipo os dentes faltando. Caso encerrado. Proteja as duas. Uau. O funeral então é puro teatro. Total. Nina de viúva arrasada, as amigas falsas dando condolências e a mãe do Andrew, a Evelyn, que confessa pra Nina que sabia que o filho era um monstro, mas nunca fez nada. Uma rede de silêncio, né? Terrível. Mas com o Andrew fora, Nina e Cecília estão livres. Finalmente, Enzo ajuda elas a assumirem dinheiro, passaportes falsos. Talvez ele encontre a própria redenção ajudando elas, né? Vingando a irmã de alguma forma. E a Millie recebe um bom dinheiro. Pelo silêncio, pela liberdade da Nina. Mas o epílogo deixa a gente com um nó na garganta, né? Deixa assim. Um ano depois,
Millie vai para outra entrevista de emprego. Lisa Kileffer. A descrição da casa, a cozinha nova, a necessidade de morar lá, tudo ecoa o começo com a Nina. E a fixação da entrevistadora com facas. Arrepiante. Será que o ciclo vai se repetir? É a grande pergunta que fica no ar. Essa análise toda nos levou de um suspense sobre uma patroa instável para algo muito mais fundo, né? Abuso sádico, controle, vingança, tudo orquestrado. E a mudança de perspectiva é o que vira tudo de cabeça para baixo. Redefine quem a gente achava que eram os personagens. Exato. A narrativa brinca com as nossas suposições de um jeito brilhante. A vulnerabilidade da Millie no começo, a suposta loucura da Nina, a cara de bom moço do Andrew, tudo cai por terra. E levanta questões pesadas, né? Sobre justiça, vingança, até onde vai o desespero. E aquela cumplicidade final entre a Nina e a Millie é bem complexa. Muito provocadora. Duas vítimas que se tornam cúmplices na morte do agressor. Onde fica a moralidade aí? A história não dá resposta fácil. E voltamos pro epílogo. Será que a Millie aprendeu a se proteger ou tá caindo em outra armadilha? Talvez uma ainda pior? Fica essa reflexão, né? O perigo tem muitas caras. E às vezes a liberdade que custou tão caro pode não ser o fim da história. Pode ser só o começo de outra.